Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser nosso terceiro tema, né, que é a hidrografia. Basicamente, a hidrografia é o estudo da água, tanto no seu estado sólido, líquido ou no seu estado gasoso. Mas a gente vai dar um ênfase maior na água no seu estado líquido, né, já que a gente está falando do planeta Terra. Basicamente, né, mais de 70% do nosso planeta, né, é composto por água. E desses 70%, 87,5% no seu total é composto por água salgada e apenas 2,5% é composto por água doce. E se a gente for é, explorar mais ainda as porcentagens de água doce no planeta, tipo, a gente pode ver que desses 2,5%, 69,8% é composto por as água doce está nas geleiras. Apenas 29% dessa água está em águas subterrâneas, seja nos lençóis freáticos, nos aquíferos, e apenas 0,3% estão em rios, lagos, na superfície, né? Do jeito que a gente costuma ver, rios, lagos. Gente, essa porcentagem que ela está falando é referente a esses 2,5%, ok? Da água doce. Uhum. Então é como se fosse uma subdivisão dessa porcentagem maior, ok? Isso. E no seu total, né, a gente falou, tipo, 98%, 97,5% é composta por água salgada que está nos mares e nos oceanos. Falando agora um pouco sobre o ciclo hidrológico da água, né, que seria, por exemplo, como que esse ciclo descreve como que funciona, tipo, a água do planeta, né, tanto na sua transferência entre os meios, tipo, do seu estado líquido para o seu estado gasoso, aonde que essa água vai. Então, basicamente, né, o ciclo começa com o Sol. O Sol vai esquentar a superfície, seja dos lagos, dos rios, dos oceanos, e as superfícies terrestres mesmo, sem ser água subterrânea e tudo mais. E isso vai causar um fenômeno chamado de evaporação. A água vai evaporar, vai começar a criar cutículas de água no céu. Essas cutículas vão formar as nuvens. E conforme vai aumentando essa densidade, vai aumentando a evaporação, aumentando essa densidade de cutículas na água, ocorre a precipitação. Após a precipitação, que seria, por exemplo, as águas, a chuva, no caso, né? A precipitação seria basicamente a chuva. Essa chuva cai na superfície, aí ocorre, acho que dois fenômenos, no caso, que é o escoamento da chuva na superfície do solo, essa água vai escoar para rios, consequentemente rios para oceanos, e também ocorre a absorção. Então, por exemplo, a água vai infiltrar no solo, e do solo ela vai para os lençóis freáticos, vai para lagos subterrâneos, ela fica no solo mesmo, entendeu? Basicamente seria esse o ciclo. Aí, eu acho que tem uma imagem, não sei, eu não tô vendo o slide. Tá passando. Aqui vocês estão enxergando é mais ou menos como que funciona esse ciclo. Vai ter o processo Uhum. de evaporação, depois vai ter condensação, depois a precipitação. A precipitação é a chuva. Logo após a chuva, Isso. como a Mônica estava explicando, ela vai infiltrar no solo e depois ela vai voltar para a origem. Não necessariamente na origem, ela pode retornar para algum lugar diferente do que ela saiu, né? Ela pode voltar para um lago, para um oceano, enfim, pode depender muito da bacia hidrográfica, de como que é o relevo daquela região. Falando em relevo, nessa aula aqui a gente não vai abranger muito sobre isso, porque essa parte de relevo e tal, esses aspectos mais físicos, seria na segunda semana, que vai ser a aula que a gente está gravando, que vai ser enviado para vocês depois, ok? Mas se tiverem alguma dúvida, porque consequentemente como essa aula seria sequência da anterior, talvez em alguns conceitos vocês vão se perder, mas é só perguntar que a gente vai tirando a dúvida, ok? Não é nada muito complicado.
Então, tirando uma dúvida assim, né, que às vezes pode acontecer. Gente, quando ocorre evaporação da água dos oceanos, todo mundo sabe que a água do oceano é salgada. É só a água. O sal, ela continua lá. Por isso que os oceanos, uma das características dos oceanos que a gente vai ver mais pra frente é que eles são altamente salinos, entendeu? Porque o sal, ele é um sólido. Então ele não evapora. É só a água. Agora a gente vai ver um dos principais usos da água pela sociedade, né? Então aí tem um gráfico, né, dos países aonde é gasto o maior número de água. E quando a gente fala nesse número de água aqui, pessoal, é aqueles 2,5%. Menos ainda, né? Que a maioria das pessoas a gente costuma utilizar água superficial, né? Então, por exemplo, nos países 43% seria para a indústria e 41% para a agricultura. Apenas 16% seria para usos domésticos, que é o que a gente usa para lavar louça, tomar banho, todas essas coisas. Então, a maior porcentagem de água utilizada entre os países, principalmente os países desenvolvidos, seria entre a indústria e a agricultura. Já no outro gráfico que mostra os países que estão em desenvolvimento, que nesse caso inclui o Brasil, 80% da água utilizada vai para a agricultura mesmo, principalmente porque também em países de desenvolvimento a indústria ela não é tão formada, então é mais, no caso, a agricultura, a agropecuária é mais forte nesses países, então por isso que 80% da água utilizada vai para a agricultura e 13% para a indústria. E percebam como é preocupante essas informações, né? Porque dentro Uhum. daquele menos que 3%, que é 2,5%, toda essa água praticamente nos países industrializados está voltado para a indústria e nos países em desenvolvimento voltado para a agricultura. Então, antigamente bastante, mas também hoje em dia tinha toda aquela questão da galera se preocupar por causa que poderia acontecer uma terceira guerra mundial por causa da água. Pode ser que aconteça, mas é bem provável que não, porque, como a Mônica vai falar ainda, existe já vários meios de tirar a água das águas do oceano, tal, que é salgada, enfim, tirar o sal, acho que eu falei água, enfim, tirar o sal dessa água. Existem várias outras tecnologias que ele ainda estão desenvolvendo para poder ajudar nesse quesito. Mas elas não são muito viáveis, né? São caras. É porque uma das dúvidas pode surgir, nossa, 70% da superfície do planeta é água. E por que as pessoas ficam se preocupando com a água, né? É porque que nem a gente viu, tipo, a água que a gente pode consumir é apenas a água doce. E quase 70% dessa água doce tá tudo lá em geleiras, no polo. Então, tipo, são água que não é acessível para o nosso consumo, entendeu? As águas que é acessível para o consumo doméstico, tanto para a agricultura e também para a indústria, são aquela água, principalmente a superficial e também aquelas que estão no solo, entendeu? Mas acontece que, nem o Matheus estava comentando, em alguns países a água é bem escassa, principalmente no Oriente. Então, por exemplo, tem países lá no Oriente Médio que eles fazem a dessalinização da água. Porém, é um processo muito caro e não é muito viável quando você tenta tirar o sal, né, de uma quantidade enorme de água. Então, por isso que, mesmo que a gente tenha essa abundância de água, é importante a gente cuidar, né, com os gastos, o excesso e tudo mais. Porque realmente essa água pode acabar, entendeu? Vai ficar só um monte de esgoto e água salgada pra gente. E ainda tem essa questão do esgoto, né? Muitas das águas que tecnicamente Uhum. seriam limpas e puras, próprias para o nosso consumo, tem gente que coloca esgoto para lá, é a saída do esgoto, entende? É lá onde a água do esgoto vai desaguar. Então você está poluindo o recurso escasso que você já tem, porque é mais comodidade, ou às vezes o governo não entrou no seu bairro ainda, aí o seu bairro se virou colocando o esgoto naquele riozinho lá do lado. Mas não é o correto. Mas se eu não me engano, tem um dado, eu não peguei isso daqui, mas seria importante se eu tivesse pegado. Se eu não me engano, mais da metade ainda dos bairros, das moradias, o esgoto não é propriamente feito pelo governo, não é adequado assim. Ele é jogado realmente em rios, em lagos, enfim,
lugares que não seriam apropriados. Ou seja, é muito preocupante. E outra coisa é, além desse processo de retirar a água, ou retirar o sal da água, existe também outra ideia que eles sugeriram, mas é uma ideia bem assim, bem supérflua, digamos, ou não sei como que está o andamento dessa ideia, desse projeto, porque eles sugeriram já também de extrair essa água que está congelada. Mas você imagina como a gente poderia extrair essa água que está congelada dos polos? Eu não faço a menor ideia, mas aquela água também, como a Mônica disse, é adequada ao nosso consumo. Nosso organismo conseguiria utilizar dela. Também, assim, um dado, assim, efeito de curiosidade mesmo. A água do planeta, toda a sua água do planeta Terra, ela é a mesma desde sua formação. Então, tipo, não tem água nova. Não tem como sair uma água do nada, entendeu? É tudo através do processo do ciclo hidrológico. Então, por isso que esse ciclo, ele é muito, extremamente importante para tudo, né? Para todos os seres vivos do planeta. Porque ele é o mesmo desde o surgimento do planeta Terra, entendeu? Desde quando começou lá a surgir as primeiras gotículas de água. Sim, não nasce água do nada. Aí você Uhum. pode perguntar assim, e a tal da nascente de rio, sei lá o que, as nascentes? Tá nascendo água, olha o nome aí, nascente. Mas não, cara, não nasce água. Aquilo lá é apenas um processo que a água está saindo do solo, porque ela tinha infiltrado. Não é que ela está surgindo do nada, ela só está saindo do subsolo. A nascente, então, tecnicamente, é um ponto onde ela sai e volta para a superfície. Então, cara, não existe nada além desse ciclo para poder renovar a água, cara. Então, Uhum. se ocorre alguma coisa, por exemplo, desmatamento, como acontece, vocês sabem, o ser humano é um bicho, queira ou não, que acaba prejudicando o próprio ambiente, o próprio lugar onde ele vive. Então, ele vai lá, às vezes ele vai fazer uma planície. Ele pega um terreno todo irregular e vai planar ele porque ele quer construir um lugar de agricultura ali. Mas ele esquece que naquele lugar, por exemplo, existia uma bacia hidrográfica. Mais na frente a gente vai ver o que é a bacia hidrográfica. Mas basicamente é o lugar onde ocorrem todos os. Onde ocorre o ciclo da água, onde ela está sendo infiltrada, onde ela está saindo, onde ela está chegando, enfim, é toda essa trajetória. E esse cara vai lá, ele vai planar aquele local e ele acaba destruindo aquela bacia hidrográfica. Porque ele está interrompendo todo o fluxo que aquela água teria antigamente. Então, além de você não ter uma água que nasce do nada, você está destruindo um local que ela já tinha se adaptado ao decorrer dos séculos. O ser humano é um bicho desgraçado. É basicamente isso. Então, que para ter água precisa de água, entendeu? Exato. E desmatar, então você vai prejudicar a si mesmo. Uhum. Poluir também a água prejudica bastante também. Porque você acaba interferindo nesse ciclo também. Okay. Agora é a minha parte dos rios, né? Beleza. Vamos lá. Gente, Uhum. começando pela definição de um rio, eu acho que se eu perguntar assim o que é um rio, acho que todo mundo já vem com uma imagem na cabeça, né? Assim, essa imagem já de fundo que vocês estão enxergando, uma cachoeirinha descendo e tal, esse caminho a gente já fala que é um rio, né? Já é um senso comum. Mas, em outras palavras, como está escrito aqui no slide, eu vou ler mesmo porque eu esqueço. Curso de água, rio, né? É um curso de água que ocorre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa. Ou seja, aquela história que a gente estava falando do relevo, a aula que a gente ainda não teve, mas que a gente vai enviar para vocês. O relevo vai ocorrer todo o processo da gravidade, todo o processo normal da gravidade. Né? Você está em um lugar mais alto, aquele corpo vai ser sempre atraído para o centro da Terra. Então, ela vai de um lugar mais alto para o mais baixo de relevo e geralmente vai desaguar em outro rio, lago ou no mar. Vocês vão ver também que existe várias partes do rio que você vai caracterizando, né? Caracterizando não, você vai denominando o que é aquele processo ou o porquê você define uma determinada parte do rio como canal principal, enfim, a gente vai abranger sobre isso. Mas enfim, ele pode desaguar nessas três regiões, no outro rio, lago ou no mar. Tá. Agora a gente vai falar de três tipos de rio que podem existir. Vai depender muito do formato dele, de como ele surge. O rio meandro, como o slide está falando, é uma curva acentuada de um rio. E é literalmente isso. A gente vai ter algumas mini questões aqui na frente. Quando você olha para um rio e ele tem várias curvas, é um canal principal
fazendo curvas bem acentuadas. Você consegue enxergar sem dificuldade que tem um canal principal fazendo várias curvaturas. Então você vai definir aquele rio como um rio meandro. São os nomes chatinhos de decorar. É preciso decorar, Matheus? Vai depender muito aí do vestibular que você vai fazer. Aí você pode perguntar, algum vestibular cobra isso? Às vezes sim, às vezes não. Como isso é um assunto bem mais específico, talvez o vestibular não vai te cobrar. Mas, por exemplo, todos os vestibulares eles falam muito sobre o Brasil, principalmente na parte de geografia, biologia. Então é importante você saber como se caracteriza um rio meandro, porque ele pode pegar um exemplo do Brasil, que é um rio meandro. Aí, se ele não te dá a definição do que seria isso, porque alguns vestibulares dá, outros não, você já está sabendo, né? Então, toda a informação a mais que você vai adquirir vai ser uma vantagem a mais lá na frente, quando você for fazer seu vestibular. Então, ok, Rio Meandro é isso. Qualquer dúvida, vamos escrevendo aí no chat, tá? Eu não sei se aparece notificação para mim, porque eu não estou vendo no chat. Mas qualquer coisa a Mônica me fala e ela interrompe, enfim, sei lá. Rio Delta. O Rio Delta aqui está escrito a foz de um rio formada por vários canais ou braços do leito de um rio. Aí você fala, Matheus, o que você está falando? Cara? A foz, gente, é o local onde o rio vai desaguar. Então você tem todo aquele trecho de um rio principal. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Eu não posso virar agora. Não consigo virar agora, senão vocês vão ver a resposta. Mas enfim, imagina aí na tua mente, obviamente na tua mente, um rio qualquer. Aí o final daquele rio, sem ser a parte da nascente, o final daquele rio onde a água vai desaguar, aquilo se chama a foz. E aquela foz, então, ela vai ser formada por vários canais que vão ser distribuindo. Imagina um ponto principal que ele vai se abrindo conforme vai saindo do trecho principal, né, do canal principal. Isso seria a foz de um rio. E ele é comum em rios de planícies, ok? Não tem que ser necessariamente só em rios de planície. Rio de planície é que fica em uma planície, tá? Eu acho que isso vocês pegaram. Isso seria o Rio Delta, então. A gente vai ver mais na frente um exemplo dele, ok? E o último tipo de rio é um de anastomosados. Eu não sei pronunciar isso, talvez seja isso. Qualquer coisa me corrija. Ele se caracteriza, então, por ser um rio sem um canal principal. O canal principal seria a parte de quando você bate o olho naquele rio, você percebe que ela tem um destaque comparado com alguns canais que podem fazer conexão com aquele canal principal. Então, quando você bate o olho, você consegue já identificar qual seria essa parte principal. E ele tem presença de vários relevos que levam o curso da água e se dividem... com presença de vários relevos que levam os cursos de água a se dividirem e se entrelaçarem. Ou seja, você não vai ter um canal principal nesse tipo de rio e você vai ver nele vários canais menores que não existe um de mais destaque e vão ficar se entrelaçando entre si. É como se não... É totalmente o oposto do rio Meandro. Então é mais fácil você imaginar, o rio Meandro é uma curva acentuada de um rio. E conforme é uma curva, você vai ver apenas um trecho principal, que é o canal principal. Então esse anastomosado vai ser totalmente o oposto daqui. Vão ser vários canais sem um principal que vai ficar se entrelaçando. Agora aqui, para ver se vocês pegaram mesmo, vai ter um exercício bem básico. Esse tipo aqui, vocês acham que estilo? Que característica, né? Que tipo? É um anastomosado, um meandro ou um delta? Respondem aí no chat. Responder o meandro. É isso aí. Meandro porque tem apenas um canal principal e a curva é bem acentuada, conforme vocês podem ver. Agora o próximo, esse estilo aqui, vocês acham que é qual dessas três opções? Eles estão respondendo anastomação. Esse primeiro aí, vamos ver. É isso aí, gente. Esse daí. Percebam como você, olhando direto, batendo o olho, você não enxerga um trecho principal. Não tem, então, um canal principal. Você vê vários trechos, um entrelaçando ao outro, sem um que tenha destaque. Ok? E conforme essa imagem, a gente pode perceber que tem bastante relevo, né? Não é muito... Deixa eu ver aqui a definição. Mas ele não é muito plano, não. São vários relevos, é isso mesmo. Agora perceba esse daqui, o primeiro que vocês falaram, que era o meandro.
Ele, se você olhar, ele está basicamente na planície, né? Se não me engano, é o rio Amazonas esse aqui. Enfim, é legal vocês olharem também o relevo de onde está localizado esse rio, ok? Vai ser importante na hora, sei lá, do vestibular, do exercício, na nossa prova inicial também de geografia, que vai cair isso. Então, quando você vê uma imagem, procura observar o relevo, como que é a composição física daquela região. Beleza, vamos para o próximo. Esse daqui, né, só sobrou uma opção, qual que vocês acham que é? Responder o delta. É isso aí, gente. Aí o delta a gente consegue reparar que ali a foz dele, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse aí, mas a foz dele seria basicamente aqui, ó. Ele começa a sair e meio que se abrindo, né? A foz dele nessa região aqui, ela é feita por vários canais. Alguma dúvida, gente? Vai ficar mais claro nos exercícios que vai ter lá no material de apoio. Aqui. Tranquilo. Regime de rios agora, né? Seria os tipos de rio, basicamente. Então, a gente já sabe o que é um rio, os tipos que ele pode ser. Agora, a gente vai falar de como eles podem ter origem. Então, a origem das águas de um rio determina o seu regime, ou seja, a sua classificação, digamos assim. Ele pode ser de um regime pluvial. Pluvial, como a própria palavra já diz, vai ser quando existe uma variação do nível de água daquele rio e que depende das chuvas. Existem rios que, dependendo da época, vai ter cheia ou seca. Ou às vezes ele só fica lá na média dele. Mas quando, sei lá, não sei, uma época qualquer aí, vai ter mais chuva e vai aumentar o nível dele. Ou então, um rio só surge por causa das chuvas daquele determinado período. Independente que seja só cheia ou então só seca, vai depender aí dessa classificação pluvial, vai depender das chuvas para poder ser uma cheia ou seca. Enfim. O lacustre eu vou procurar melhor com o professor também, mas pelo que eu estava dando uma olhada, ele é um tipo de rio que ele vai se localizar, ele vai se originar quando ele está próximo a um rio ou a um lago. Então, não tem muito o que definir isso. Lacustre, toda vez que você pensar em lacustre, tenta relacionar com lago. Eu sei que parece que não tem nada a ver com essas palavras, mas tenta associar esses dois termos a lago. Esse termo a lago. Então, pluvial é um tipo de rio que depende das chuvas. Lacustre é um que vai surgir perto de lagos. E o nival, ele vai ser um tipo de rio que vai depender do degelo de alguma geleira. Então, vai ser o derretimento dela, vai originar aquele rio ou pode aumentar o nível daquela água, ok? Então, são esses três tipos: pluvial, chuva, lacustre quando está perto de um rio e o nival vai depender do derretimento de geleira. Eu acho que eu coloquei um exemplo no próximo slide. Ah, tá. Esse rio aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas é o rio Amazonas. E o legal da gente comparar aqui com o rio Amazonas é que ele é um tipo de rio que ele tem dois regimes. Ele tem tanto o regime pluvial como o regime nival. Aí você me pergunta, tá, como ele pode ter os dois tipos de regime? Porque quando ele se inicia perto da Cordilheira dos Andes, ele vai ter o derretimento das geleiras. Então as geleiras vai dar início àquele rio. Então por isso ele vai entrar em regime nival. Mas durante o percurso dele, ele vai passar pelo Brasil, em uma região, a região amazônica, onde ocorrem muitas chuvas, porque está na linha do Equador. A gente vai ver isso depois na próxima aula, mas não se preocupe. Como ele está na linha do Equador, é uma região que ocorre muitas chuvas. Então, além desse regime nival, ele vai também se caracterizar como regime pluvial. Ou seja, é um regime misto. Você vai abranger esses dois tipos, ok? E aqui é basicamente o que eu disse. Ele tem origem no Peru, na Cordilheira dos Andes, então tem a influência do regime nival, na nascente no caso, e no Brasil ele sofre influência do regime pluvial em razão das chuvas, por causa daquela região que ocorre muita chuva, independente da época. Isso é importante falar, independente da época, aquela região tem muita chuva. Não são todas as regiões assim, mas isso não é o assunto dessa aula. Ah tá, aqui é o Amazonas. Agora, hidrografia. Essa parte é minha também, né? É minha essa parte? Não, né? Isso, Tá.
Bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas subterrâneas ou dos outros rios escoam em direção a determinado curso da água abastecendo. Ou seja, toda aquela região que você tem, o percurso da água, o caminho, o trajetório da água, como eu tinha iniciado na aula, ele vai ser caracterizado como uma bacia hidrográfica. É legal falar também que, se não for a maior, eu não tenho certeza, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo está localizada no Brasil. Agora a gente vai falar dos tipos de bacias hidrográficas que existem. Então, agora a gente já sabe que bacia hidrográfica vai ser aquela região do espaço onde existe um percurso de água, uma trajetória daquela água. E essas bacias hidrográficas elas podem ser classificadas em dois tipos, as exorreicas e as endorreicas. Pensa em exo como se fosse fora e endo dentro, ok? Eu não sei se esse é mesmo o significado da palavra exo e endo, mas é assim que eu consigo diferenciar uma da outra. Quando for exorreica, é porque aquela bacia hidrográfica ela tem o sentido para o mar, ou seja, ela se inicia, sei lá, no centro de algum continente ou país e o percurso dela vai ser sempre para o mar, o sentido do mar. Aí você tem toda aquela questão do relevo, né? Não existe uma bacia hidrográfica se o relevo dela não for favorável para que exista aquilo. Então você vai ter que ter, obviamente, a questão de altitude, diferentes altitudes, que vão levar com que essa água siga para o mar. Se seguir para o mar vai ser exorreica. Agora, quando ela tem o sentido para o interior do país, ou para algum continente, ela vai ser classificada como endorreica. Ela vai desaguar no interior de algum país ou continente. Então, exo, ela vai sair de algum continente indo para o sentido dos oceanos. E a endo, ela vai chegar para os países, para o interior dos países. Okay? Não é muito difícil, mas qualquer dúvida, pergunta que a Mônica vai respondendo, vai falando para mim. Ok, exorreica, endorreica. Agora a gente sabe que existem esses dois tipos de bacias hidrográficas. Ok, agora aqui a gente consegue estudar um pouco melhor como que classifica essa bacia hidrográfica. Como se classifica não, como que a gente pode meio que dividir ela e ler como que é denominado as suas partes. Então a gente vai ter primeiro aí na imagem que vocês podem ver a nascente. A nascente, como a gente estava explicando no início da aula, não é onde nasce a água do nada. É onde ela pode realmente sair do solo, ao ponto onde ela conseguiu sair do solo e chegar à superfície terrestre. Lá a água vai sair e vai começar a cursar o seu caminho. Aqui no meio a gente pode ver, eu não sei se está muito claro aí, conforme vocês estão enxergando, mas onde eu estou passando o mouse é o rio principal, é o canal principal. Então das nascentes elas vão seguir rumo ao canal principal. Chegando no canal principal, ela vai chegar até a foz, até a saída do rio. Lembra que a foz é onde vai ter, onde a água vai desaguar. Então ele pode desaguar no mar ou no rio, como a gente comentou, e isso é caracterizado como a foz, vai ser sempre a saída. Os afluentes que estão nas extremidades, eles são um tipo de rio menor, que também tem uma nascente, mas que ele vai desaguar também no canal principal. Então, tem a nascente, você vai ter o afluente são essas ramificações que não são do canal principal, mas que elas vão levar a trajetória da água até o canal principal. Não sei se foi claro, qualquer coisa pergunta. O que mais é importante falar? O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio, isso não é muito importante. Interflúvios, ok. O interflúvios, ela é a região aqui tracejada em amarelo. Isso daqui é o que classifica a bacia hidrográfica. Então, toda a composição dessa região aqui está formando uma bacia hidrográfica. Eu vou ler aqui para ficar mais fixo na mente de vocês. Interflúvios são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. Então, toda essa parte que está para dentro do tracejado em amarelo é uma bacia hidrográfica. Acho que é isso. Eles estão perguntando alguma coisa ainda ou tá calado o chat? Estou entendendo tudo. Caraca, vocês são bons. Quero ver na hora da prova. Se não perguntar agora, vamos ver depois.
Tá, agora aqui eu peguei essa imagem mais por curiosidade, não tem muita informação aqui que a gente possa trabalhar. Aqui a gente tem uma margem do rio e aqui o leito. Observem, ó, como eu tinha comentado, sempre o relevo ao redor daquele rio, é muito importante. Uma questão, ele vai te dar uma imagem, às vezes você quase não tem texto, mas só pela imagem você já consegue classificar todo aquele rio, todo o relevo, onde ela vai estar localizada, às vezes só de você olhar se está chovendo ou não, alguma coisa assim, ele às vezes já te dá uma resposta, ou aquilo pode contribuir para o teu exercício. Então é muito importante vocês observar com atenção. Aqui é basicamente aquela imagem principal aqui que a gente mostrou da bacia hidrográfica, só que em uma outra perspectiva. E aqui é legal também a gente observar que o rio ele pode ser classificado não, mas ele pode ser meio que subdividido em três partes principais: o curso superior, o intermédio e o curso inferior. O curso superior sempre vai ter as nascentes, porque lembra, para existir uma bacia hidrográfica, aquela região, o relevo dela tem que ser favorável. Então as nascentes vão estar geralmente localizadas nos pontos mais altos, elas vão descer. E nesse caso aqui, a gente pode observar que está meio branco aqui os topos das cordilheiras, as montanhas, né, cordilheiras, porque tem o derretimento do gelo. Então, vocês lembram já que estilo é esse daqui, desse rio, seria no estilo nival. Então, observem que aqui não está escrito que é um rio nival, mas só da gente observar a imagem a gente já consegue classificar ele como esse daqui. Então vai ter o derretimento, ele vai seguir pelos afluentes, chegar até o canal principal e depois seguir rumo à foz. Observem que legal, que interessante também aqui, ó, ele fala do delta. O delta então essas ramificações, ó, como vai abrindo aqui. Tudo isso é importante a gente estar revisando. O curso superior então, como eu estava falando, eu acabei perdendo o rumo, vai estar localizado as nascentes e os afluentes. O curso intermédio você vai ter o canal principal seguindo o seu rumo, ainda descendo. E o curso inferior é onde a água vai desaguar e onde vai estar localizado a foz. Okay? Agora essa parte você fala, mano? É só uma informação complementar, né? Que, segundo os dados da ONU, metade da água doce do planeta está em 6 países, né? Que é o Brasil, a Rússia, o Canadá, a Indonésia, a China e a Colômbia. E eu acabei de ver um dado aqui que 12% de toda a água doce do planeta está localizada no Brasil. Porém, a maior parte dessa água está no norte. Entendeu? Lá na Amazonas, no norte do país. O que acaba também dificultando o acesso, já que a maior parte da população brasileira está no sudeste, no sul, ou no litoral do país. Mas mesmo assim, o Brasil ele tem 12% de toda essa água doce do mundo. E é legal também a gente observar então esses dados que o Brasil ele tem várias qualificações que ele ficaria assim no top entre várias nações. Mas esse é outro de destaque que mostra cada vez mais o potencial tanto econômico do Brasil como social também. A gente poderia criar algum projeto para levar essa água, mas não é tão simples assim. E o nosso governo é muito complicado também, né? Vocês nem sabem disso. O Brasil ele é um país muito rico em água. Então, por exemplo, se um dia tiver uma crise de água, o Brasil vai ser um dos Literalmente isso aí. Ele vai estar no Brasil também está localizado o maior subterrâneo de água doce do planeta, que é conhecido como aquífero Guarani. Isso. Ele tá localizado entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, mas a sua maior parte se encontra no Brasil. Eu acho que é o próximo slide, eu acho que daqui 2 slides mais ou menos. Esses aquíferos, já aproveitando que a Mônica iniciou, eles são basicamente regiões no subsolo, né, onde existe o armazenamento de água. E existem vários aquíferos ao redor do mundo, mas não são tão facilmente explorados assim. Na Europa parece que existe até 100 aquíferos, e aquíferos são regiões até que largas. No Brasil, como a Mônica falou, existe esse que está localizado entre esses 3 países. Então, para extrair aquela água, é algo que envolve muita política, porque um vai querer ter mais vantagem que o outro, apesar que, conforme a imagem que a gente vai olhar,
esse aquífero Guarani ele está bem mais para o lado do Brasil, ele tem muito mais espaço territorial para o nosso lado. Mas mesmo assim, como ele está passando das fronteiras dos nossos países vizinhos, vai existir esse conflito talvez, né? Por isso que está lá paradinho, talvez. Não existe uma fiscalização para isso. O mundo ainda não está meio que se importando para isso, mas talvez os aquíferos vão ser regiões de como se fosse uma carta B na manga, né? Uma segunda carta. Caso a gente chegue a um ponto mais extremo, onde a gente não tenha mais água, ou esse nosso menos que 3%, 2,5% acaba sendo esgotado, né? Aqui, o aquífero Guarani, era o próximo slide. Então ele está localizado no subsolo da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Que está localizado em um grande reservatório subterrâneo de água. Então toda essa região aqui que vocês enxergam destacada em azul é o aquífero Guarani. Ele está no subsolo e a gente, como vocês podem ver aqui, ele está mais localizado para o Brasil, mas mesmo assim tem esses conflitos políticos, por causa que ele ainda está tendo um trecho até que relativo, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui é a imagem de um aquífero. Não é que seja assim um aquífero Guarani, mas isso daqui é um exemplo para a gente seguir, ok? Então, aquífero, como eu estava falando, só que em outras palavras, é toda a formação geológica subterrânea capaz de armazenar água e que possua permeabilidade. Por que tem que ter permeabilidade? Senão a água não vai conseguir se infiltrar e ficar naquela região, meio que estocada. Então, a água tem que entrar, ela tem que se infiltrar naquele solo. As rochas, as rochas que compõem esses aquíferos são basicamente parecidas com esponjinhas. Isso, são porosas. Entendeu? Para ficar mais são porosas, elas parecem esponjas, não esponjas assim que elas sejam maleáveis, mas elas são porosas que você consegue, que a água consegue filtrar dentro dessas rochas formando os aquíferos. Não vai achando que você vai espremer lá e vai sair água. Ok. Formados por rochas com características permeáveis que retêm a água das chuvas e hidrostática. Ou seja, essa água vai se infiltrar, ela vai ficar retida naquela região, mas mesmo assim ela ainda consegue escapar. Ela escapa desse aquífero através dessa ação, dessa pressão hidrostática. Se vocês quiserem entrar em mais detalhes com os monitores de física, eu acho que é uma ideia bem interessante para vocês discutirem na sala de aula, no caso online, né? Mas basicamente na nossa parte aqui de geografia o que importa saber é que essa pressão hidrostática, aí a gente chega para o bloco de baixo, é a pressão que ocorre no interior dos líquidos. Ou seja, o próprio peso daquele material, daquela composição, exerce nele mesmo. É uma força que é aplicada nela mesma. Vai depender muito do material dela, do peso, enfim. É o peso dela que faz essa própria pressão nela. Okay? Para entrar em mais detalhe, tem uma forma, mas eu não achei relevante colocar para nossa aula. Mas é legal vocês verem que tem ação gravitacional, enfim. São vários fatores aí que vão envolver física e que seria interessante vocês discutirem com os monitores. Agora, oceanos e mares. A gente vai entrar na reta final, a Mônica vai falar. Os oceanos e os mares, né? Conforme que nem eu falei, né? Os oceanos e os mares, eles compõem os 70%, né, da superfície terrestre. E está super divididas, basicamente. Qual seria a diferença, né, entre o que é o oceano e o que são o mar, os mares, no caso? Os oceanos, eles cercam os continentes, então ele está cercando os continentes. Já os mares, eles estão delimitados dentro dos continentes. Então, são porções de águas dentro do próprio continente. Os oceanos são inicialmente maiores e são bem mais profundos que os mares. Também. Existem 5 oceanos, que é o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. O Pacífico é o oceano com maior extensão territorial entre os outros 4. Já o Atlântico, ele é o que tem mais movimento marítimo, já que ele está ligando o continente das Américas, tanto do sul quanto do norte, com a Europa Ocidental. E tem o Glacial Ártico, que
fica entre o Ártico, ele passa a maior parte do seu tempo congelado, e o Antártico, ele faz uma intermediação entre o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Outra coisa importante de falar aqui é, voltando um pouco aquele slide da diferenciação entre oceanos e mares, é porque já está meio que no nosso senso comum considerar tudo como a mesma coisa, né? Como se fossem sinônimos, oceano e mar. Mas basicamente essas são as três diferenças que a Mônica falou de cada um. E imagine então que o mar é como se fosse uma parte ainda do oceano. O oceano ele vai estar circundando os territórios e o mar é aquela parte do oceano, aquela ramificação do oceano que está chegando mais perto ao continente. Okay? Uhum. E existem dois tipos no caso, três tipos de mares, né? Que são tipo, os abertos costeiros. E esses acabam se ligando de alguma forma por grandes aberturas com os oceanos. Então, por exemplo, um exemplo que tem lá no material de apoio seria o Mar das Antilhas, o Mediterrâneo. Eles se ligam com o oceano. Isso, acho que o Mar Vermelho. E tem. Não tenho certeza. E já tem outros tipos que são totalmente isolados, fechados, não tem contato nenhum com os oceanos. Desse tipo de mar seria o Mar Cáspio. Ele fica completamente fechado, não tem nenhum contato com o oceano. E falando um pouco agora sobre as movimentações dos mares e oceanos, né? São três formas distintas, tanto por ondas, marés e correntes marítimas. As ondas, basicamente, são formadas e as encostas, os relevos que ficam nas costeiras das praias ou do território, da superfície terrestre. Então, esse movimento do vento faz com que a água bata nesses relevos, formando dessa forma as ondas. Já as marés, ela tem seu movimento atrelado à força gravitacional do Sol e da Lua. Principalmente do Sol, principalmente da Lua. Então, por exemplo, há momentos que a Lua ela está mais perto da Terra. Isso faz com que há um aumento da maré naquela região. Então é como, por exemplo, é como se a força gravitacional da Lua meio que puxasse a água para ela, entendeu? Então meio que tem uma força da Lua com a Terra que puxa a água em direção à Terra, entendeu? Em direção da Lua, quer dizer, a água é meio que puxada em direção à Lua. Tem uma imagem que eu vou mostrar vou postar lá no grupo depois, que mostra exatamente isso, assim, da Lua passando assim em volta da Terra e aonde ela passa, ela meio que puxa a água. Outra coisa que é legal falar é que, principalmente, talvez não principalmente, mas a maré, ela é muito comum no litoral do país. Dependendo de onde você for, em momentos do dia, você vai passar por uma determinada região, passar, por exemplo, na praia e seguir para o norte do litoral. Você vai passar tranquilamente, dependendo do horário. Mas na hora de retornar aqueles quilômetros, tudo aquilo que você andou, você vai estar completamente ilhado, você vai estar cercado por essa maré. Porque o nível do oceano é como se tivesse aumentado, digamos assim, em aspas, né? Mas é como a Mônica disse, aquela água ela foi atraída, ela foi puxada mais para frente. Então, toda aquela trajetória que você fez, você não vai conseguir fazer a mesma, porque a água já está naquele local, dependendo do horário. Então, principalmente quando vocês forem viajar para o litoral, vocês observarem os mapas, né? Porque existe um mapa, existe um cronograma da maré que já é tudo estabelecido, né? Já foi tudo estudado e tal, e você consegue observar esses momentos onde vai ter mais cheia, digamos assim, e quando vai estar livre dessas águas. É importante. Como eu falei, tem épocas do ano que determinados lugares apresentam, por exemplo, um índice de maré mais alta ou mais baixa. Tudo isso com base também, tipo,
tanto do Sol como também principalmente da Lua, assim, como que a Lua, o momento da Lua naquela região ou naquele momento, entendeu? Tá, passando para o próximo, e um próximo tipo de movimento que tem é as correntes marítimas. Vamos lembrar do Nemo. Se você lembrar do Nemo, pronto, você já matou, você já sabe tudo aqui nessa aula, acabou. Porque as correntes marítimas, elas têm vários tipos de caracterização. Vamos iniciar vendo o slide, aí depois eu vou abrangendo com esses conceitos a mais. Elas vão se caracterizar de maneira diferente. O deslocamento dessas massas de água oceânica é o que classifica a corrente marítima. E o legal delas é que esse tipo de água, é só você lembrar do Nemo, ela não se mistura com as águas que está circundando. Ou seja, se a gente olhar aqui nesse gráfico não, nessa imagem, nesse mapa, digamos assim, você vê aqui, por exemplo, a corrente do Golfo. A corrente que passa nessa região, em vermelho aqui no centro mais ou menos. A corrente marítima que passa aqui, ela não vai misturar com a água dessa região. Ou seja, ela tem as suas próprias características, seja temperatura ou salinidade, enfim, tudo aquilo que ela está carregando, ela não vai misturar. É como se fosse água e óleo. O óleo não vai se misturar com a água não vai se misturar com o óleo. E o importante dessas correntes é que ela pode levar também muita vida marítima. Muitos animais eles podem utilizar dessas correntes para poder se locomover de uma forma mais rápida, ou dependendo que eles estão procurando mais comida, enfim. Uma informação importante também de ser comentada, mas que eu não coloquei no slide, é que o encontro de uma corrente fria com uma corrente quente, porque existe diferentes temperaturas das correntes, aqui como vocês estão vendo, ó, tudo que está em azul são correntes frias, o que está em vermelho são correntes quentes. Então, quando existe esse choque, esse ponto de choque entre elas, é onde vai ser um local perfeito para a pesca, porque ali tem é o ponto de encontro de várias espécies, ou seja, um local muito rico em vida marinha. O Henry falou assim que tem lugares que até recomendam ir mais cedo para aproveitar a maré baixa. Sim. E o Gabriel falou que em questão da água ser atraída pela lua, pode perceber que quando vai ficando de noite, as ondas vão para mais longe da areia do que na parte da manhã. Isso tem a ver sim. Totalmente. Eu não sei se vocês também já presenciaram um eclipse quando vocês estiverem na praia. É bem bizarro, assim, porque a água tipo, praticamente puxa, assim, totalmente a água, que, por exemplo, onde seria o fundo lá, fica, tipo, você consegue ver as águas. Quando eu presenciei isso, tinha uma trilha de peixe morto, assim, ó, na praia, assim, que geralmente era onde ficava os bichos, os animais, tudo lá. Bem bizarro. E, complementando aqui o que o Matheus falou, as correntes marinhas, ela é extremamente importante para a vida, porque além dela dar o movimento aos oceanos, uma vez eu assisti um documentário que estava falando sobre teve uma época, há milhões de anos atrás, que houve um encerramento dessas correntes marítimas. E isso levou à extinção em massa de milhares de animais pré-históricos daquela época. Por ter interrompido essas correntes marítimas. Porque elas que fazem geram a oxigenação dos mares e tudo mais. Então ela é extremamente importante para a vida marítima e também acaba acarretando também na nossa vida também, né? Muito da vida terrestre também. Só porque essas correntes marinhas, elas também vão levar a temperatura delas. Então, dependendo da região, dependendo do local onde ela está se locomovendo, ela vai levar sim um aumento da temperatura naquela região. Então, ela vai afetar muito a vida terrestre. Você ia complementar, mano? Não, era apenas isso. Então, as correntes marítimas vai ter todo esse processo de levar a vida marinha, mas não só isso, ela vai afetar diretamente na superfície terrestre, na temperatura nossa. Ok? Agora, aqui a parte do relevo, como a gente tinha comentado, que seria da nossa aula passada, é importante a gente dar uma olhada bem por cima, mas quando a gente lançar para vocês no YouTube o vídeo, vai ficar mais fácil de
de identificar, de compreender esse tipo de imagem. Basicamente, a gente vai ter, aqui no relevo oceânico, a gente tem um continente. Aí, nesse continente, você indo mais profundo, você continuando a sua trajetória, imagina uma linha reta aqui. Se você seguir do continente, você vai começar a afundar cada vez mais, digamos assim. Essa imagem é mais ilustrativa, mas essa seguinte aqui, ela consegue mostrar alguns pontos de denominação importantes. Por exemplo, a partir do continente, se você começar a descer mais da praia que a gente geralmente vai, da praia que a gente vai encontrar a plataforma continental. Ela não tem uma altura, assim, uma profundidade, na real, uma profundidade muito absurda comparada com a fossa abissal. A fossa abissal é um dos locais que existe menos exploração no mundo inteiro. Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma informação aí na internet que fala que os oceanos são quase 80% não explorados ainda. E basicamente é mais ou menos esse número, 80%, 70% da vida marinha não foi descoberta. Ou seja, existe muitas coisas que é desconhecido pelo homem porque ou ele não tem a tecnologia suficiente, o que eu acredito que é o oposto, ele tem, mas ele não tem incentivo ou necessidade de explorar aquela região, ele já está acomodado no que ele já explorou, então ele não está explorando essas regiões. Mas tem um ponto muito importante aqui. Conforme você vai descendo no oceano, a pressão que a água está exercendo em você é muito maior. Então o risco de você acabar morrendo, dependendo de onde você está, é imenso. Então, uma tecnologia de ponta seria necessária para explorar todo o oceano, o que não está acontecendo em nenhum tipo de governo ainda, não existe esse incentivo, essa necessidade. Existe o mergulho por diversão, né, digamos assim, que é onde você vai encontrar um pouco dos corais, onde tem a vida marinha e tal, mas nada muito profissional, digamos assim, de exploração. Então você tem a talude, bacia oceânica, a dorsal oceânica, e todas elas vão ser classificadas dependendo da sua profundidade e outras características que a gente não vai falar nessa aula, senão vai ficar maçante, ela vai ser postada no YouTube depois, ok? Comentaram aqui. Falam que conhecemos mais os espaços do que o oceano. Essa eu não sabia, mas provavelmente sim, né? Já ouvi falar sobre isso, eu já tinha ouvido sobre isso também. E eu acredito muito nisso, porque tem regiões no oceano inexplorado, que nem falou, que não teve o acesso do homem, principalmente pelas dificuldades, né? Pela pressão da água, por tudo. A gente não tem, por exemplo, uma tecnologia para poder as altitudes dos oceanos naquela altitude, naquela região. E além disso, a gente não precisa nem ir para o espaço ou para o oceano para descobrir coisas que a gente ainda não explorou. A própria Amazônia ainda tem região lá que o ser humano ainda não sabe o que tem. Existe vários tipos de animais, existe um dado estatístico que mostra que muitas espécies da Amazônia ainda não foram encontradas, mas que eles acreditam que existam lá. Ou seja, a Amazônia, você sabe que está sendo desmatada a cada momento. Não sei quantos campos de futebol é desmatado a cada uma hora ou minutos, é um negócio assim meio absurdo. Mas imagina tanta fauna e flora que ainda não foi catalogada que está sendo perdido. Eu tinha um professor antigo, o Rodrigo, que já tem até um canal do YouTube, mas não vou divulgar. Ele até falava que a cura do câncer está lá na Amazônia, só que ninguém sabe. Enfim, isso daqui é só para a gente ver como várias partes do nosso planeta ainda não foram exploradas e como alguém comentou aí, a gente sabe mais do espaço do que dos nossos oceanos. Faz muito sentido. Aqui eu coloquei um pouco sobre o evento climático El Niño e El Niña. A gente não vai abranger muito sobre isso, é só importante vocês saberem que existem esses fenômenos, esses eventos. A gente vai entrar com mais profundidade nisso aqui. Eu não sei qual aula, provavelmente na quarta ou quinta semana, que aí a gente vai falar sobre climas, temperaturas, enfim. A gente vai entrar um pouco mais na parte da vegetação também, mas a gente vai estar dando bastante enfoque no clima de uma determinada região. Mas basicamente esses eventos climáticos que existem, eles vão interferir muito, principalmente na vida terrestre, mas também na vida marinha.
ela pode acabar fazendo com que muitos animais morram e que regiões do nosso planeta, dependendo da onde, ele pode ter épocas de extrema seca ou de muitas chuvas. Não é um processo natural, mas não existe ainda uma, uma explicação de o porquê esses eventos ocorrem, ok? Eu posso estar enganado, mas se eu encontrar alguma informação que contraria o que eu acabei de dizer, eu posso trazer para vocês na próxima aula. Então, o El Niño é o fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico, ou seja, aqui houve um aumento na temperatura daquela água. E o La Nina é totalmente o oposto. Ela vai representar um esfriamento anormal das águas do Oceano do Pacífico, ok? E essas diferenciações, por mais que parecem assim simples que a gente comenta, é um tipo de mudança, é igual à mudança climática na nossa Terra. A gente fala, aumentou em 1 grau a temperatura média na atmosfera terrestre. A gente pensa que isso não é nada, mas isso interfere muito na nossa vida. Não importa se é marítimo ou não, vai ter uma interferência. Tanto que a gente tem aí o derretimento das geleiras, que está aumentando o nível dos oceanos, enfim. Existe uma série de problemas com temperatura e esses fenômenos, esses eventos climáticos, eles acabam interferindo muito na nossa economia e principalmente na vida dessas pessoas. Como eu estava dizendo, dependendo da região vai ter mais seca ou mais chuvas. Se eu não me engano, o Nordeste do Brasil ele é prejudicado por esse evento. No caso, é o aumento da temperatura. Então, é o Niño. Ele faz com que chova menos no Nordeste. Como eu disse, a gente não vai se aprofundar nisso. Vai ter mais informações mais detalhadas e mais precisas na aula específica desse conteúdo.